inteiro, né? Eu vou ler até o versículo 15, ok? Gênesis capítulo 18, versículos de 1 aqui. Todo mundo prestando atenção na palavra. Procure trazer a sua mente cativa à palavra de Deus. Se ela quiser ir lá para o Smith, você fala, não, agora não. Amém? Se ela quiser comprar leite, não, você traz ela para cá de novo. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Preste atenção nos detalhes da palavra. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 4 homens de pé em frente dele. Certo? 3. Vendo-os, correu de porta da tenda ao seu encontro. Ok? Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu acho mercê em tua presença, eu rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, a tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Amém? Amém. Hoje de manhã eu quero dar continuidade a esse estudo que a gente está fazendo da vida de Abraão, porque eu acredito que este assunto, esse estudo, ele tem muito para nos ensinar. Amém? E eu quero fazer alguma pergunta para vocês. Aliás, eu quero fazer várias perguntas para vocês aqui, com o objetivo de desafiar o pensamento de vocês. Toda vez que eu falar algo, toda vez que eu perguntar algo para você e a sua mente for tentada a pensar assim: pô, isso é claro, isso é natural. É natural que eu pense assim. Lembre-se uma coisa: é exatamente o ponto dessa mensagem que eu estou trazendo para você. Eu vou desafiar a cabeça de vocês a pensar de maneira sobrenatural. Isso é difícil. Tudo bem, pessoal? Vocês serão obrigados, nessa manhã, a pensar de uma maneira não natural. Por quê? Porque desde que a gente nasce, as nossas mentes são programadas somente para aquelas coisas que são possíveis. As coisas impossíveis, obviamente, a gente não é treinado para isso. O bebê, ele tem que acostumar desde pequeno a saber que aquilo que é possível,
é o que ele deve fazer. E aquilo vai fazendo parte da programação mental dele. Isso é uma coisa chamada natural. A gente sempre ouve dizer assim, é natural que seja assim. Não é isso que a gente ouve dizer? É natural que seja assim. Por quê? Porque nós somos limitados pelo natural. Então, nessa manhã, eu quero que você entenda pelo menos duas diferenças. A diferença entre o que é natural e o que é carnal. Porque se você não entender isso, você não consegue seguir a Bíblia Sagrada. Existe o natural, que é bom para nós. Vocês vão ver que o natural faz parte da vida. Sem o natural, nós não viveríamos na Terra. Porque a Terra é um ambiente natural para nós. Natural para o corpo físico. Tudo bem? Mas o que Deus quer é que a gente não seja carnal. Então a gente tem que fazer uma distinção entre o que é natural e o que é carnal. Nós somos limitados em relação a doenças. Todo mundo é. A gente pensa assim, o câncer é uma doença incurável. E você já está pensando, é natural que a gente pense assim. Por que é natural que se pense assim? Porque a ciência, que é algo natural, analisa os dados naturais e conclui o seguinte: as células estão sendo destruídas e ainda não existe um remédio para essa cura. Portanto, é natural que o câncer seja uma doença incurável. Mas nós vamos entender que a doença que é incurável não é a última palavra quando se trata do sobrenatural. Tudo bem até aí? Nós somos limitados pelas condições da natureza, por exemplo. A gente só consegue andar em cima de coisas sólidas. A gente não consegue andar em cima da água. Consegue? É natural que não consegue. Nós somos limitados pela lógica matemática também. Nós não podemos dar 2 pratos de comida para 5.000 pessoas. A gente tem uma limitação natural nisso. Nós não podemos pagar uma dívida de $10.000 tendo apenas 2.000 na conta. E a tua cabeça está falando, é natural que a gente não consegue. Mas eu quero desafiar a nossa mente nessa manhã. A nossa mente é formatada apenas no natural. Ela vai dizer assim, é óbvio, é lógico que a gente não pode. O não pode faz parte da limitação do natural. Mas o pode sobrenatural é espiritual. Tudo aquilo que você pode além do natural é espiritual. Porque a existência não se limita apenas ao natural. O natural não é a última e única realidade que nós temos. Existe uma supra-realidade que é espiritual e que você também já está inserido nela através do poder do Espírito Santo. Aleluia. Você sabia que Deus ao longo da história encontra pessoas e reformata a mente delas, de modo que elas pensem não de acordo com o natural, mas de acordo com o sobrenatural? Deus faz isso o tempo inteiro na Bíblia. Está filmando? Beleza. Por exemplo, irmãos, pensa por exemplo em Jesus Cristo. Como é que Jesus lidou com os seus discípulos? Sabe como que Jesus lidou com os seus discípulos? Jesus, a maior parte do tempo, desafiava a mente dos seus discípulos a não pensarem como homens comuns. Selah. Sabe o que significa selah? Deixa cair a ficha. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Eu sou obrigado a trazer vocês a um nível de pensamento de que vocês não são pessoas comuns. Amém? Porque Jesus, se ele tivesse aqui em carne e osso, ele também ia fazer o mesmo com vocês.
Por que vocês pensam como os demais homens? Ok? Vamos ver como que Jesus fazia. Jesus ensina o sobrenatural destruindo a maneira carnal de pensar. Ok? O que é a maneira carnal de pensar? Primeiro, é pensar que a realidade material, física, é tudo que existe. Não é verdade isso. Tem muita coisa que existe e você não sente, não toca, não cheira, não vê. Sim ou não? Mesmo no mundo físico. Está cheio de germes aqui nessa sala que você não está vendo, mas são reais. Você só percebe que eles são reais quando você começa a tossir e espirrar. Agora, pense uma coisa comigo. Eu quero que você seja desafiado no pensamento. Se no mundo físico existem coisas que eu não vejo, mas que são reais, quanto mais no mundo espiritual, da onde veio todas as coisas visíveis, haverão coisas reais que eu não vejo. Eu quero que vocês entendam que tudo o que você vê hoje, tudo que você consegue tocar, cheirar, sentir, tudo, a palavra de Deus diz que tudo isso veio do que é invisível. Deus disse, haja, e houve. E não existia nada. Deus disse assim, haja luz, e houve luz. Amém ou não? Com a palavra de Deus, ele diz e acontece. E você é chamado a imitar Deus. Vamos chegar lá, eu quero que você entenda isso. Se o mundo material é tudo o que existe, então faz sentido eu pensar que uma doença incurável realmente não tem cura. Vocês concordam comigo? Se o mundo natural é tudo que existe, então o câncer realmente nos derrotou, porque ele é uma doença incurável. Mas se existe uma fonte maior do que o poder da doença, que pode arrancá-la por um poder que eu não entendo, então ela não é a última palavra na nossa vida. E Jesus desafiava os seus discípulos. Agora, se você é um cara que vem para a igreja preparado com uma caneta e um papel, você escreveria o seguinte. E se você quiser escrever, escreva. Porque essa frase é legal. A mente carnal enxerga o natural como a palavra final. Eu vou repetir porque isso daí vai te acompanhar para o resto da vida, para você analisar se você tem uma mente carnal ou espiritual. A mente carnal enxerga o natural como a palavra final. O que significa isso na prática do dia a dia? Os desafios que um crente tem, as pressões que ele enfrenta na vida, os ataques que Satanás traz contra a vida dele, não são a última palavra na vida dele, porque existe uma outra palavra na qual ele está firmado, que supera todas essas outras palavras naturais e fazem com que ele seja vitorioso no planeta Terra. Amém. A mente carnal enxerga o natural como palavra final. Agora, não tem nada de errado com a mente natural, entende? Até que ela se torne carnal. A gente precisa da mente natural. A gente precisa saber fazer conta, sim ou não, mulheres? Sim. A gente precisa de uma mente natural também, sim ou não? Sim. Se o seu marido entrega $1.000 na sua mão para você fazer uma compra do mês e você não sabe usar sua mente natural, você está apenas firmado no sobrenatural e você vai no mercado e compra tudo de bom e do mais caro, vai sobrar, vai ficar faltando dinheiro. Você precisa fazer um budget. Você precisa de uma mente natural também. Ok? Agora, a maneira natural de pensar não é carnal, até que a gente decida que ela é a única maneira de pensar. A mente natural da gente, os discípulos de Jesus pensaram da seguinte maneira, veja bem. Uma vez Jesus estava com uma multidão enorme, de umas
8.000 pessoas num lugar deserto. Eu quero que você enxergue esse quadro agora. Tá Jesus, os 12 discípulos dele e uma multidão que vieram escutar Jesus. O culto era longe, hein, irmãos? O culto não era assim, o cara mora na Buffalo e a igreja é na West Cliff. Os caras andavam milhas no meio de um deserto para escutar Jesus. Jesus está com aquela multidão. E a pregação de Jesus não era de 1h30. Ele passava a tarde ensinando. O culto era diferente um pouquinho, sim ou não? Aí chega um momento em que está ficando escuro. E os caras começam com aquela roncação no estômago. E os discípulos escutam. Aí eles chegam para Jesus. Falam assim, Senhor, acho que é bom o senhor despedir essa moçada aí. Sabe por quê? Os caras moram longe. O negócio está ficando escuro. Eles estão com fome, que a gente está até escutando já o barulho do estômago. E outra, se eles saírem daqui para comprar comida, o próximo Food for Less aqui é a 15 milhas. Os caras não vão ter condição de ir lá e voltar aqui. Outra coisa, se a gente for comprar comida para eles, pô, a nossa grana, a nossa tesouraria está fraca, Jesus. Presta atenção nisso que eu estou falando, que é um negócio importante para você. Os discípulos de Jesus pensaram de maneira natural até esse momento, sim ou não? Todo mundo pensa assim. Pô, tá faltando comida. Precisamos comprar. Isso é natural. Isso não é carnal. É natural isso. Senhor, essa multidão é enorme. Eles estão com fome. É melhor o Senhor deixar eles irem. Está ficando tarde. Não temos comida para eles. Jesus até aí aceitou que eles pensassem de maneira natural. Mas não aceitou que pensassem de maneira carnal. Porque Jesus disse assim, essa não é a única maneira de pensar, meus discípulos. Porque agora o reino de Deus chegou aqui. Aleluia. Aonde o reino de Deus chega, a maneira natural de pensar deixa de ser a única e a última maneira de pensar. Amém. Amém? Eu quero desafiar você. Sabe por que eu quero desafiar você? Porque você vai aprender hoje com Sara. Sara já vai falar com a gente aqui. Você tem problemas na sua vida? Eu tenho certeza que você tem problemas na sua vida. Não vem mentir para o pastor. Agora, o problema que você enfrenta não é a última palavra na sua vida. Eu quero que você saia daqui com isso dentro do subconsciente. Este problema está existindo apenas para que desperte em você o seu verdadeiro eu espiritual e você pegue ele pelo cangote e fale aqui, quem manda aqui agora é o reino de Deus. Amém. Em nome de Jesus Cristo. É isso que Deus quer nessa manhã para você. O reino de Deus tem chegado a mim e tem chegado a vocês também. E a gente precisa aprender a pensar além do natural. Precisamos enxergar o sobrenatural. Diga essa palavra, sobrenatural. Sobrenatural. É isso que Deus quer de você. Todo mundo pensa de maneira natural, até o incrédulo. O ateu pensa natural. Mas quem é que pensa sobrenaturalmente? É aqueles que têm a verdade da palavra, não na cabeça, mas no interior, no coração. Amém, queridos? Não há nada de errado em você pensar naturalmente. Por quê? Porque numa certa medida a gente precisa pensar de maneira natural. Por exemplo, ninguém dirige um carro com os olhos vendados, dizendo assim, eu estou dirigindo pela fé, aleluia. Vou cruzar esse sinal pela fé, vermelho. É assim que dirige? Não. O natural precisa estar em ação no mundo natural também. Aleluia. Mas eu ouvi depoimentos, eu ouvi um depoimento uma vez de um piloto cristão que esqueceu de botar querosene no próprio avião dele. E quando ele está no meio de uma nevasca, que ficou tudo escuro, ele olhou o gauge e fala, rapaz, nós esquecemos de botar o combustível. E não dava para ir para frente, os caras do radar mandando voltar,
E se eles voltassem, a gasolina acabava. Ele não pode ir para frente porque não tem visibilidade alguma. Rapaz, eu tenho essa história gravada lá no vídeo. Esses caras começam, Senhor Jesus, o natural não pode ser a última palavra na nossa vida agora. Vocês estão entendendo isso? Irmãos, vamos ser sinceros agora. Ou você aprende isso, ou isso pode matar a gente em determinado momento. Nós podemos morrer se a gente não souber lidar com o sobrenatural. Porque há momentos na nossa vida em que o natural diz pra gente assim, acabou, você agora está no fim da linha. E é onde Jesus chega e bota a ponte no fim da linha e fala, não, você vai passar por cima do que eu estou construindo. Amém. Aleluia. Olha, estou vendo um monte de crente agora sendo ativado pelo Espírito. Amém? Esse cara orou. Irmãos, não sei se vocês vão acreditar, mas de uma maneira sobrenatural, aquele querosene do avião não acabou até o momento que aquele cara pousou no aeroporto de volta. De volta. Era impossível isso acontecer. E sabe o que mais? Ele conheceu a noiva dele, casou, e um dia ela contou para ele que ela estava na Alemanha, num grupo de jovens moças cristãs, orando, num círculo. Olha só as coisas de Deus, como é que funciona. E de repente, uma falou assim, eu estou vendo um homem vestido de piloto de avião, está passando necessidade agora, vamos orar por ele. Ela falou, essa moça, vamos orar, eu não sei o que está acontecendo, mas eles estão correndo grande perigo. Eles deram as mãos e começaram a orar. O Espírito Santo começou a trazer direitinho o quadro do que estava acontecendo. Eles estavam numa neblina, o avião estava acabando a gasolina, eles tinham que voltar, não tinham combustível, e eles começaram a orar, e essa mesma moça que teve essa visão, veio a conhecer esse piloto e casou com ele e contou essa história para ele. Vocês acreditam nisso? Agora, se vocês não acreditam nisso, é porque vocês não conhecem nada do sobrenatural ainda. Irmãos, Deus faz coisas extraordinárias. Quantos acreditam nisso? Amém. Amém. Rapaz, Deus faz coisas na vida das pessoas que deixa todo mundo de queixo caído. É porque a gente é muito natural, mas natural carnal. Amém ou não? Amém. Nós nascemos do Espírito Santo. Nós temos uma natureza sobrenatural em nós. Acredite nisso. O teu espírito, que foi regenerado por Jesus, tem o mesmo poder de Cristo. A única coisa que atrapalha esse espírito é a tua mente natural. Porque ela é carnal. Além de ser natural, ela é oposta ao Espírito de Deus. Ela é carnal. Paulo diz assim, não vos conformeis com esta vida natural, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade espiritual de Deus. Deus está falando para nós o seguinte, a vossa mente é o principal obstáculo da ação do Espírito Santo na tua própria vida. Mente. Amém ou não? Mas nessa manhã você está renovando a sua mente aqui comigo. Amém. Irmãos, nós não podemos pensar apenas natural. Essa não é a única realidade em que nós vivemos. Nós estamos vivendo agora mesmo em duas realidades, sendo que a realidade do Espírito é superior à realidade material natural. Amém? Amém. Muita gente pensa que Jesus realizou todos os milagres apenas para demonstrar que ele era o Filho de Deus. Não, Jesus nunca realizou milagre para provar a identidade dele. Vocês precisam entender por que Jesus realizou o milagre. Se fosse para provar, não, eu vou provar que eu sou Jesus. Jesus nunca fez isso. Vou mostrar que eu sou bom, que eu sou Jesus. Nunca! Uma vez o diabo falou assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus falou, não vou fazer, eu não preciso fazer isso. Tá vendo que legal? Eu não preciso mostrar que eu sou o Filho de Deus para você, Satanás, porque eu já sou o Filho de Deus. E vocês que são filhos de Deus, nunca tentem provar nada para ninguém. Porque isso é a astúcia de Satanás. Se você é crente mesmo, não, eu não preciso provar nada para você. Eu sou de Jesus. Ponto. Aleluia.
Por que Jesus então realizou tantos milagres? Ele realizou milagres com a finalidade de trazer um choque na maneira de pensar dos discípulos. Jesus queria chocar a mentalidade natural dos seus discípulos. Pense, por exemplo, Jesus aparece aos discípulos no meio do mar da Galileia. De que maneira que ele se apresenta aos discípulos? Num jet ski? Meu, os discípulos estão dentro de um barco e o barco começa a ser jogado de um lado para o outro. O vento estava forte. Aí lá se vem Jesus. Imagina a cena. Sabe que hora era isso? Entre 3 e 6 da manhã. O negócio estava escuro. E Jesus vem com aquela roupona branca. Cara, os caras não sabiam se pedia socorro ou se gritava de medo. A palavra de Deus diz que eles gritaram de medo, achando que era um fantasma. Não está escrito lá no texto? Mas Jesus não está nem aí, ele vem vindo. Ele sabe que o negócio está acontecendo. Muitas vezes Jesus vai aparecer na sua vida nas horas mais inusitadas. E você vai ficar assustado com o que Jesus vai fazer na sua vida. Amém? Por que Jesus chega andando sobre as águas? Será que foi uma maneira de lhe mostrar, veja como eu sou poderoso? Foi isso? Não. Jesus nunca quis demonstrar poder apenas pelo poder. Ele queria chocar a mentalidade dos discípulos com o extraordinário. Todo mundo anda em cima de coisa sólida. É natural, não é verdade? O reino de Deus apresenta alternativas impensáveis. O exemplo não era para que eles começassem a desenvolver um business de andar sobre a água. Bota a plaquinha lá. Hoje, passeio sobre o mar da Galileia, $20. Veja, Deus não faz coisas extraordinárias para que isso vire uma rotina trivial e natural. Vou repetir isso para você entender direito. Todo milagre, toda ação sobrenatural do Espírito de Deus milagrosamente em nossas vidas não é para virar trivial. O que é trivial? Costumeiro. Deus age de maneiras as mais diferentes. Ele não repete muito o milagre, Deus. Quem repete as coisas é o diabo. O diabo tem sempre as mesmas tentações. Pode prestar atenção na sua vida. Ele enche o saco de você sempre na mesma... Ele não tem criatividade. Ele vem de novo. Com aquele mesmo negócio. Não é não? Aquela mesma chatice. É aquele mesmo vizinho chato. É aquele mesmo ponto errado. Ele é assim, o diabo. Deus é multiforme. Uma hora você anda em cima da água, daqui a pouco você está multiplicando pães. Deus é awesome. Né? Agora, dos discípulos que estavam naquele barco, apenas um cara andou sobre a água. Quem foi? Pedro. Muito bem. Mesmo assim, ele andou apenas uns poucos passos. Sabe qual era o ponto real desse negócio de andar em cima do mar? Vou falar para vocês. O ponto real era o seguinte, Jesus estava dizendo, vejam, quando se trata do reino de Deus, a maneira natural de pensar fica obsoleta, ou seja, fica ultrapassada. Deus criou o sólido para que eu ande sobre ele, mas se for preciso, Deus me faz andar em cima da água quando o reino de Deus entra em ação. É isso que Deus está falando na nossa vida. Há momentos em que o chão some da tua vida. E Deus então coloca uma ponte que só Ele produz, provê. Enquanto você não passar isso, você ainda não é discípulo de Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? Jesus vai te deixar sem muleta, vai te deixar suspenso no ar, para que você confie somente nele. Eu estou avisando você. Eu não escuto um amém. Nossa, também. Sabe por quê? Porque enquanto você não aprender a confiar somente na provisão que vem do Pai Celestial de um reino invisível, você ainda continua natural, carnal. Você está igual aos outros homens. Todo mundo confia que grana compra coisa. Sim ou não? Isso é natural. A mente carnal é pior ainda.
ela acredita que você só tem vida se você tiver isso. Aí Jesus começa a trazer para você coisas de uma maneira poderosa e sobrenatural no momento de necessidade, em que você não consegue usar isso. Você fala, meu Deus, está vindo carro, está vindo casa, está vindo... E eu não estou usando nada de centavo de dinheiro. O que é isso? Sobrenatural. Deus está falando assim, o modo natural de pensar não é o único modo de eu agir. Aleluia! Estamos chegando na sala, estou caminhando para lá. Amém? Em outras palavras, as soluções naturais não são as únicas soluções que existem, irmãos. Não são. E geralmente, as soluções sobrenaturais saem de um jeito totalmente inesperado. Sabia disso? Totalmente inesperado. O natural é assim, você espera as coisas, tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito, Senhor. Já viu as pessoas quando oram de maneira carnal para Deus? Senhor, eu preciso de um namorado, mas tem que ser esse, tem que ser aquela. Não é assim? E agora? Então vai trazer um outro cara, não sei de onde. Deus vai dar, eu preciso vender aquela casa, eu preciso comprar uma casa, eu preciso... Você confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Palavra de Deus. Salmo 37 diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Amém. Deus é um Deus extraordinário. Amém? Deus traz soluções de onde você menos espera e de um jeito jamais pensado. É diferente daquilo que o Barão de Tararé um dia falou. O Barão de Tararé era um humorista do século XIX, gaúcho. Chamava Barão de Tararé, escrevia para os jornais do Brasil no Rio Grande do Sul. E ele é um cara extremamente engraçado. Uma vez o Barão de Tararé disse essa frase assim famosa, de onde você menos espera é que não sai nada mesmo. Ele era um humorista. Isso pode ser até engraçado. Mas quando o reino de Deus entra em ação, de onde você menos espera é que sai toda a solução para a sua vida. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Você está aqui pela primeira vez, talvez. Vocês que estão aqui ouvindo essa palavra, olha só uma coisa que eu quero falar para você. Deus quer fazer na sua vida algo que você nunca pensou. Amém. 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 Você está batendo a cabeça de um lado para o outro, meu Deus, que vida é essa? Qual é o sentido da vida? Por que a minha vida é assim? Por que eu tenho que viver desse jeito? Deus fala assim, você ainda não entrou na minha dimensão. Amém? Amém. Você precisa entrar no meu nível. Isaías, capítulo 55, versículo 6 em diante, Deus diz assim, eis que os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Mas assim como os céus são mais elevados do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. E os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos. A gente só pensa pequenininho e de maneira natural. Senhor, a grana não vai dar. E Deus fala assim, quem está falando em grana aqui? Deus geralmente surpreende a gente com essas respostas. Mas quem fala em dinheiro aqui? Mas Senhor, que o crente é cheio demais, né? Mas Senhor, pode prestar atenção aos discípulos, como eles repetem essa palavra mas para Jesus. Mas Senhor, entendeu? E Jesus, por que temeis, homens de pouca fé? Homens bully. Vocês não pegaram essa? E eu, sem dormir, pastor, como é que eu vou falar isso? Homens de pouca fé. Bully. Hã? É bom. Ah, É, só eu falei. Sem dormir. captaram. Aleluia. Eu quero que vocês pensem um pouco nisso aqui que eu vou falar.
Oh, entendi. Thank you, Jesus! Pastor tem que desenhar. Thank you. Não, olha. Você tinha entendido? Eu tenho que desafiar o tipo e o técnico. Ok, queridos, ó. O bolo do café. Eu prometo que eu não vou desafiar mais o Brain. Hoje chega pra saúde. Mas eu quero que vocês pensem nisso. Pensem nisso. Moisés foi encarregado de libertar o povo de Israel das mãos da maior potência do planeta. Sabe de que jeito? Um pedaço de vara na mão. Cara, Deus é irônico, Deus. Moisés, vem cá. Imagina Deus. Vem cá, meu. Pois não, senhor, porque ele era gago. Era mesmo? Era. Aí Deus fala assim, meu, eu quero que você vá dentro do Egito. Olha só essa cena, você vai entender o que eu estou falando. Entra lá na frente de Faraó. Sabe quem é Faraó? Ele é o bambambam do Borogodó da época. Esse cara mandava no planeta. Obama. Que Obama? O cara era. Aí Deus fala assim para ele. Vai lá e fala assim, solta o povo de Deus. Vamos ver se você topava essa missão. Ok, senhor. Qual é o exército que o senhor vai mandar comigo? Não, não vou mandar exército, não. Você vai pegar essa vareta que você está na mão e vai. Pô, senhor, tá zoando? Não, joga essa vareta no chão. Pá, a vareta se transforma numa naja. Sabe o que é uma naja? Aquela cobra que tem aquele papão assim. O Moisés se assusta com aquilo. E fala, pelo amor de Deus, de onde veio isso? Deus fala assim, eu quero uma coisa agora. Olha Deus brincando com a fé de Moisés. Você vai pegar a naja, não pela cabeça, pega pelo rabo. Pô, você sabe se você pega uma naja pelo rabo, o que você vai levar, né? Picada. Pelo amor de Deus, você vai ser mordido até. Mas, Senhor, pega. Cara, quando Deus está testando você na academia da fé, você vai pegar muita cobra pelo rabo. Olha, ele vai e pega a cobra pelo rabo, ela se transforma em bastão de novo. Ô Senhor, o truque foi legal, mas só isso daqui acho que não dá para eu entrar lá não ainda. Vocês estão entendendo como é que é? Deus entende que ele está crescendo na fé. Ele falou, é verdade. Bota a mão no teu peito aí. Tira a mão. A mão está podre de lepra. Fala, agora bota a mão de novo no peito. A mão fica boa. Deus mexe com a matéria, como quem mexe com uma lavadeira mexe com a roupa no... Irmão, você sabe que Deus tem poder de curar qualquer doença? Hã? Não esquenta não, que é apenas o profundo sono da... Não, pequenininho mesmo. É? Agitado. É. Bronquite. Ok. Onde é que está a lógica nisso? De entrar na maior potência do planeta, na frente do homem mais poderoso do planeta Terra na época e dizer assim, solta o meu povo com um pedaço de vara na mão. Existe lógica nisso? Qual é a probabilidade natural desse cara soltar o povo de Deus? Ah, você veio me afrontar com esse pedaço de vara? Tá bom, eu solto o povo de Israel. Solta o povo de Israel com esse... existe lógica nisso? Não. Mas Deus vai trabalhar assim. E Deus conseguiu tirar Israel de dentro do Egito com um homem e uma vareta. Vocês estão entendendo isso? Não. Não duvide do que Deus faz. Josué destruiu as poderosas muralhas de Jericó usando apenas buzina. Parecia aquelas vuvuzelas da Copa da África do Sul. O povo falou, esses caras estão malucos, mano. O povo lá de dentro, porque Jericó era uma super cidade. As muralhas de Jericó eram famosas pela espessura. Aí eles começam a olhar lá de cima das muralhas e ver aquele monte de israelita marchando ao redor da cidade 7 dias e tocando vuvuzela. Fala, pô, cara, esse povo de Israel é tudo maluco, né, meu?
Mas no 7º dia eles tocaram com mais força, a palavra de Deus diz. E aquilo tudo caiu na frente que nem isopor. Olha que coisa tremenda. Qual é a lógica que existe nisso? Davi matou o poderoso gigante Golias apenas com uma pedrinha, numa funda. O cara estava todo equipado com todo... Que lógica que existe nisso? Nenhuma. Josafá venceu um poderoso exército colocando um bando de músicos e cantores na frente da batalha. Lá, 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 lá. O exército atrás e os caras cantando na frente. Cantai ao Senhor. E os caras lá na frente. Esses caras são pirados, mano. E Deus mandou bomba em cima dos caras, acabou com o exército. Deus escolhe as coisas mais malucas do mundo para confundir as coisas mais sábias do mundo. Está escrito na palavra de Deus. Eu já tenho ouvido falar de coisas que Deus mandou alguns crentes fazer que era pura loucura, cara. Pura loucura. Quem lembra do irmão Andrew? O irmão André que fazia contrabando de Bíblias para dentro da União Soviética no tempo da cortina de ferro? Deus falou assim para ele: enche esse fusca de Bíblia. Cara, levar Bíblia para dentro da União Soviética no tempo da cortina de ferro era execução sumária, não tinha por onde. Ele enche um fusca de Bíblia em russo. A Bíblia, o fusca está lotado de Bíblia, dá para ver as Bíblias. E Deus falou assim: agora eu quero que você atravessa, não de maneira clandestina. Você vai passar no meio da guarda da imigração. Uau. Quem tem coragem, se habilita. Amém, Senhor. Olha só a fé do cara. Pega o fusquinha, passa no meio da imigração, o cara para. Para! Deixa eu vistoriar teu fusca. O cara sai, abre. O irmão André está vendo todas as Bíblias. O cara abre, olha, abre o capô, não está vendo nada. O guarda não está vendo nada, sobrenaturalmente. E o irmão André continua vendo as Bíblias ali. Ele fala: ok, pode seguir viagem. Ok. Sabe quantas vezes ele fez isso? Dezenas e dezenas de vezes. Porque Deus fazia com que ele fizesse. Hello. Hello, Harvey. How are you? Okay. All right. Have a seat. Ok, irmão? Eis aqui está o nosso Deus. Vamos pensar um pouquinho no texto que a gente leu? Que é para a gente chegar no final da mensagem. Vocês leram o texto de Gênesis, capítulo 18. Vocês viram que Abraão está lá, no acampamento dele, chegam 3 elementos. 3 elementos. A palavra de Deus diz que Deus chega com 2 anjos. Agora eu quero explicar para você que no tempo do Antigo Testamento havia aquilo que os scholars, que os caras que estudam muito a palavra de Deus, ensinam, que é chamado de teofania. O que é uma teofania? Teofania é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento em forma humana. Ok? Chama-se teofania. Ou seja, o Jesus que só se encarnaria 2000 anos depois, já aparecia em forma humana para muitos personagens do Antigo Testamento. E mais, vocês precisam saber disso. Anjos apareciam em forma humana, e não naquela forma de asa, esse negócio, não. Eles apareciam caracterizados com as roupas da época, e que se você olhasse eles, você não sabia distinguir se era um cara dali ou não, era uma pessoa. E mais, aguenta aí, segura. Os caras comiam comida junto com eles. Aí você vai entender aqui o contexto. Eles aparecem a Abraão, a tarefa deles é dupla. Primeiro, anunciar o nascimento de Isaac para o ano seguinte. Vocês lembram que já faz 25 anos que esse negócio está rolando. Eles agora chegam e falam assim: o ano que vem pode fazer o baby shower. Ok? Segunda missão: anunciar que Sodoma e Gomorra
vai ser destruída. Então as duas tarefas serão realizadas pelo reino de Deus, ou seja, o natural será sacudido e o sobrenatural vai entrar em ação. Abraão tem uma percepção enorme de que os visitantes são sobrenaturais. Ele não sabe, interessante isso, ele não tem noção nenhuma de que aqueles 3 seres são celestiais, porque os caras têm tudo para ser humano, mas ele tem uma percepção nele de que esses caras não são comuns. É uma percepção do Espírito. Então ele já aborda os 3 com muito temor. E sabe o que tem que acontecer conosco também, irmãos? Nós temos que ter temor. A palavra de Deus diz que você tem que ser hospedeiro, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. A palavra de Deus... Você sabia que anjos hoje pode aparecer vestido de motoqueiro de Harley Davidson? Eu já tenho ouvido relatos de que Deus enviou anjos aos crentes, os caras vestidos com as roupas mais comuns do nosso tempo. Você se escandalizaria de ver um anjo hoje. Pode já ser que ele apareça até com um brinco. Ok. Bom, isso daí é só um adendo, né? Já pensou um anjo desse aparecendo para um cara da Assembleia de Deus do Brasil, do Braz? O cara todo tatuado. Todo tatuado, bombadão. eu sou o anjo do Senhor. Agora, preste atenção. O Abraão pede que eles não entrem na sua casa. Isso só acontecia quando a visita era tão ilustre que o anfitrião se sentia indigno de que a visita entrasse. Ok? Então Abraão corre para dentro da tenda de Sara. Sinal de que haviam várias tendas. Uma para o marido, outra para a esposa. Legal, né? A tenda de Sara ficava separada da tenda de Abraão. Está no texto isso. Ok? E ele tem pressa e pede para ela procurar aquela receita de pão diminuto. Procura, mulher, aquela receita de pão diminuto aí, aquela que não demora nada. A receita era a seguinte: pão ao borralho. Está escrito. O que é pão ao borralho? Era um pão feito no carvão. No carvão. Ok? Abraão também corre para o pessoal encarregado do açougue e manda preparar a melhor picanha. Uau. Está escrito lá. Aí sim. Ok? Depois ele vai para o pessoal que faz queijo e traz coalhada e queijo de primeira. É que vocês não lêem o texto, mas está tudo lá escritinho. Ele coloca tudo isso diante dos 3 e permanece de pé. Ele não senta com os caras, sinal de respeito oriental. E os caras estão sentados. Provavelmente Jesus Cristo e 2 anjos começam a comer picanha, coalhada de primeira. O que mais? Queijo. Os caras estão comendo, gente. E o papo tá rolando. Então, né, papai comendo e tal, e pão no borralho e tal. Pô, isso é incrível. Seres celestiais comendo comida humana. Jesus repete isso depois da ressurreição. Vocês lembram disso? Ele aparece com o corpo glorificado e fala aí: e aí, turma, o que tem para comer aí na parada? E tinha peixe, lembra? E mel, e ele... Não me pergunte como, ok? Agora, no meio da refeição de um bom papo, um dos 3 pergunta a seguinte pergunta: a propósito, cadê a Sara? Cadê a Sara? Se na sua cabeça você estiver pensando que Abraão tinha plena certeza que era Deus e 2 anjos ali, essa pergunta não soaria nada estranha. O problema é que ele não sabia que os caras eram sobrenaturais. Agora o cara vê 3 caras estranhos se aproximando e um deles fala assim para ele: cadê Sara? Imagina isso, irmão. Chega 3 caras estranhos na tua casa. Você nunca viu os caras mais gordos na vida. E a tua mulher não está lá. Aí ele chega para você e fala assim: vem cá, Israel, cadê a Alicilda? Como é que esse cara sabe o nome da minha mulher? Vocês estão entendendo isso? Não havia nada neles para eles distinguirem. Era uma coisa de fé mesmo. Né? Agora, esse é o quadro que eu quero que você tenha em mente. Abraão estava vendo 3 seres
que eles acreditavam que eram celestiais. E Abraão responde, Sara está lá na tenda. Responde para ele. Um deles então diz o seguinte, neste tempo, daqui a 1 ano, eu voltarei aqui e Sara, tua mulher, te dará um filho. E Sara então faz uma coisa que é muito difícil para uma mulher fazer, querer saber o que está rolando no papo lá fora. Sara está. Né? Isso é muito difícil. E fazendo um sacrifício enorme contra a natureza dela, ela acaba escutando algo. Que ela vai dar à luz daqui a 1 ano. Né? Sara escuta aquilo e começa a dar risada. Ela pensa assim, ah, mas tá. Depois de véia eu vou ter prazer de novo, ela fala. Só que me faltava. Ainda mais que esse meu marido, do jeito que ele tá. Não. O texto diz claramente que ela rachou o bico dentro da... Vai ver na Bíblia. Lá fora, sem ouvir ela, lá dentro, um deles pergunta a Abraão, por que Sara está rindo lá dentro? Analisa. Ela está dizendo lá, por acaso eu ainda posso dar à luz sendo velha? Deus é onisciente. Você sabia que às vezes você está falando assim, será que Deus consegue escutar meu pensamento? Deus consegue escutar você inteiro, Deus te lê. Às vezes você fica na presença de Deus, quando você já tiver essa sensação, eu vou tirar 10 minutos para orar, mas eu preciso achar a palavra para Deus, Senhor, eu não consigo. Espera um pouquinho, eu preciso me explicar direito para o Senhor. E você, peraí, Deus fala para você assim, calma cara, eu já sei de tudo que você está querendo falar. Não é isso que Jesus falou? Que Ele sabe tudo o que você necessita antes que você o peça. Você não conhece Deus. Você que fica tentando, não, Senhor, deixa eu achar melhor a palavra. É por isso que existe a oração em espírito. Porque se você falar lá, vai estar lá, Deus entende mais o teu espírito do que a língua do que você está falando. Deus te entende. Deus te ama. Amém? Amém. Ele te ama. O texto não diz, mas tudo indica que Abraão fica muito sem jeito. Quando soube que a Sara estava rindo, ele ficou meio sem graça. Sara, pelo amor de Deus, está rachando o bico aí. Ele chamou ela para fora, para conversa. Falou, Sara, vem aqui para fora. E ela sai da tenda, meio temerosa. Né? E ele pergunta, Sara, que dia acha isso? Por que você riu? E ela nega. Não, eu não ri. O texto diz, ela negou isso. Não, eu não ri. O anjo diz, riu sim, e muito. Não minta. Porque um pecado gera outro pecado. Quando você peca, e você sabe que a tua consciência acusa, a consciência é uma luz do Espírito. Você sabe que errou. Ao invés de você se consertar, você quer tampar aquele erro com outro erro. E assim começa um processo de acúmulos de erros que vão querendo tampar um, que vai querendo tampar o outro, que vai querendo tampar o outro, e daqui a pouco você está com um monte de coisa que você não resolve aquele primeiro probleminha lá atrás. Seja franco, Senhor, não deu para aguentar, eu dei risada mesmo. Você entendeu? Não teve jeito, eu sou velha, pai. Como é que eu vou pensar que eu vou ter um neném? Não é verdade? Então, a risada de Sara foi repreendida por Deus aqui. Vocês lembram no capítulo anterior? Abraão também riu lá atrás. Quem lembra disso? Abraão estava com o rosto em terra, ele ouviu essa mesma mensagem e ele deu risada. Mas Deus não repreendeu ele lá e repreendeu Sara aqui. Por quê? A diferença entre a risada de Abraão e a risada de Sara foi, a risada de Abraão foi uma risada de prazer, assim, das coisas de Deus, de surpresa. Às vezes Deus te surpreende, você ri das coisas que Deus faz com você. A risada de Sara foi uma risada de incredulidade. Você está louco, esse negócio não vai acontecer nunca. Foi uma risada de incredulidade. E Deus repreendeu Sara.
Então o anjo pergunta uma coisa que nós devemos perguntar a nós mesmos sempre. O quê? O anjo pergunta assim para Sara: por acaso haverá alguma coisa difícil para o Senhor? E você tem que perguntar isso para você constantemente. Por acaso haverá alguma coisa difícil para Deus? Note, nós começamos a pensar o seguinte aqui. Num ponto de vista natural, há momentos em que as coisas ficam difíceis. Mas a mente espiritual não é carnal, portanto a mente espiritual não lida com o natural da mesma maneira que os outros homens e as outras mulheres lidam. Portanto, não há nada difícil para o Senhor, porque Deus não está inserido dentro do natural. Deus está no sobrenatural. Deus transforma todas as situações. Deus levanta mortos. Não lembram disso? Lázaro já estava morto há quantos dias? E Jesus falou assim... Aliás, se você estudar o texto de Lázaro, você vai ver como que Jesus é irônico. Porque quando chamaram Jesus para falar assim: Senhor, Lázaro está quase na beira da morte, vem logo porque o cara vai morrer. Sabe o que Jesus faz? Quem lembra? Ele não foi. Ele não foi. Que belo amigo que é Jesus. Senhor, vem socorrer Lázaro. Espera um pouquinho que eu tenho que socorrer uma mulher lá em... não sei aonde. Ele foi para casa de uma mulher que estava sofrendo um fluxo. Mas ele foi de propósito. Ele foi para que ele morresse. Você não está entendendo isso. Há momentos em que Deus quer que algumas coisas morram. Aquilo que você está segurando para não morrer. Deus fala: não, eu vou deixar esse negócio morrer. Está vendo como que eu mexo com o natural de vocês? Senhor, esse romance não pode morrer. Não, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Não, eu vou fazer a campanha da 20ª semana. Não pode morrer. Pessoal, eu vou dar um passeio. Eu vou dar um passeio. Mas, Senhor, eu não posso viver sem ela. E Deus está passeando. Vai morrer. Eu vou chegar lá no funeral. Então, irmãos, não existe nada difícil para o Senhor. A palavra de Deus diz no versículo 4 do Salmo 37, diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Porém, Deus só concede aquilo que está no teu coração quando o teu coração é transformado em harmonia com os desejos dele. Amém ou não? Amém. Eu tenho certeza de vocês uma coisa, para vocês. Deus tem o melhor para dar para a sua vida, mas Ele precisa que você se adapte a Ele. Sabe o problema do ser humano? Ele quer continuar carnal e recebendo todas as coisas espirituais de Deus. Amém. Senhor, eu não quero mudar meu estilo de vida. Eu gosto tanto desse carnaval. Eu gosto tanto disso, eu gosto tanto daquilo. Deus estava... Esse negócio tira a tua mentalidade da realidade do Espírito. Dá um break nisso e vem espiritualizar a tua mente e você vai ver os milagres que eu vou fazer na tua vida. Você vai ver como eu sou poderoso para fazer coisas na tua vida que você está esperando há 20 anos. A tua vida está emperrada há 20 anos, 25 anos, 30 anos. Porque você não renova isso daqui. Essa partezinha aqui precisa ser entregue a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Não pense de maneira carnal. Você pode pensar até de maneira natural. Mas vai ter um momento que você vai ter que pular do natural para o espiritual. Porque aquela maneira natural não é a única maneira de pensar. Aleluia. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele começa a fazer a nossa vontade. Aleluia. Independente do grau de dificuldade ou de impossibilidade. As frases que eu falo aqui são tão profundas que dá vontade de repetir, mas eu não vou repetir. Você tem que ter percepção rápida. Quando você faz a vontade do Senhor,
Lembra o que Jesus falou em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar O reino de Deus. o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão Acrescentado. acrescentadas. Significa que Deus vai jogar para dentro da nossa vida. Não é a gente que vai atrás delas, é elas que vão sendo jogadas a nós. Você siga firme com Jesus e Deus vai jogando o que você necessita. Você precisa de alguém para viver com você, Deus vai trazer a você. Não saia correndo desesperado. Você precisa de dinheiro, Deus vai te prosperar, porque você está cooperando primeiro no reino dele. Amém? Você precisa de felicidade? A felicidade é Deus. Deus acrescenta os periféricos da vida para que você se complete. Não se iluda. Busque em primeiro lugar Deus e o seu reino. E Ele acrescenta todas as coisas a você, em nome de Jesus. Amém. No texto de Deuteronômio 28 diz: estas bênçãos virão após ti e te alcançarão. Quando você é de Jesus e você anda com fé nele, não significa que você não vai ter luta, vai ter luta. Mas se você fica firme e fala: Senhor, eu quero manter a minha mentalidade firme no Senhor, ele fala assim: então as bênçãos da obediência de Jesus, elas te seguirão e te alcançarão. Você pode estar onde for, elas vêm correndo e te alcançam. Bênçãos de Deus sempre te alcançam. Você não precisa sair correndo atrás dela. Onde é que tem uma campanha para nós fazer uma campanha da bênção hoje? E sai de igreja em igreja e de profeta em profeta, não é isso? Não, 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 não. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti e te alcançarão. Amém. Amém? Então nessa manhã eu quero que você tenha em vista que para Deus nada é impossível. Nem no natural e nem no sobrenatural. Porque todas as coisas são dele. Deus não vê dificuldade. Eu vou falar isso para vocês. Se você tem algo para orar a Deus, para Ele resolver, Ele tem a solução para isso. Às vezes as pessoas não acreditam nisso, irmão. O crente tem que acreditar que Deus tira leite de pedra, não é nem água da pedra. Deus tira leite da pedra. Pastor, preciso vender um carro, mas aquela desgraça lá não vende não. Deus acha um comprador para aquilo, acredita? Eu estava com um carro lá, acho que até dá risada, porque um dia eu contei um mistério desse. Estava com um carro lá, falei: era Craigslist, era não sei o que, Senhor, não aguento mais. Esse troço não vende não. Deus trouxe um cara que amou o bagulho. O cara falou: este bagulho é tudo na minha vida. E eu fiquei assim: aleluia. Deus tem um cara que sempre vai gostar daquilo, gente. A solução para tudo. Deus tem solução para a sua vida. Deus traz coisas do impossível. É verdade. Não fique desesperado quando você perde coisas. Não. Quem anda com Deus não perde. Apenas deixa de ter problema com aquilo que saiu fora. Amém. Amém? Não tem problema. Essa semana eu perdi uma loja grande que eu fazia. Eu falei assim para Deus: Senhor, essa loja está saindo porque vem uma outra coisa melhor que não ia dar para fazer junto com isso. Você sabia que você tem que confessar a palavra de Deus dia após dia, as coisas positivas do Senhor? Deus não gosta de crente negativo. Estou falando sério. Você tem que ser uma pessoa de fé e levantar todo dia e falar assim: ó, hoje coisas boas vão me alcançar pelo poder do nome de Jesus Cristo. Fique de pé um pouquinho. Nós estamos